Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer, mais uma vez, estarmos aqui no Centro Espírita Lar da Prece, né? Fazendo a nossa live dominical aqui das 18 horas. Eu sou Reinaldo Dias, trabalhador aqui do Centro Espírita Lar da Prece. O Centro Espírita Lar da Prece fica em Itaquaquecetuba, na Avenida das Monções, número 279, aqui no Parque Recanto Mônica, no estado de São Paulo, né? E nós temos aqui todos os domingos as nossas palestras, que costumavam ser públicas e voltarão a ser, se Deus assim o permitir. As palestras públicas que são abertas, não é? Onde nós temos aqui os passes magnéticos, a água fluidificada, a conversa fraterna, fazemos atendimento aqui, né, fraterno. E as palestras, que são muito importantes, né, que é de onde nós aprendemos, extraímos o nosso conhecimento e vamos nos preparando para sermos pessoas melhores. Então nós convidamos a todos para que venham assim que for possível. Você que nos acompanha, quando retornarem os trabalhos presenciais aqui, a gente vai avisar, não é? Mas por enquanto você nos acompanha pela live e nós agradecemos a sua companhia. Nós vamos então iniciar fazendo uma precezinha para começar, não é? E convido a todos que estão em casa, aqueles que estão agora no começo já nos assistindo, se quiserem colocar um copo com água, um jarro com água sobre a mesa, em algum lugar da casa, não é? Para poder fazer a fluidificação à distância, que também é possível. Pode colocar e aí a gente faz no final também tem a nossa prece final, né? E essa água, certamente os espíritos amigos que trabalham conosco irão participar da sua expectativa e vão fluidificar essa água, tá bom? Então vamos agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade deste trabalho. Agradecendo a bondade do Criador que nos permitiu reencarnar neste período para que pudéssemos passar por tantas provas, por tantas modificações sociais, morais, pelas quais o planeta atravessa. Nós temos que pedir a Deus que permita que possamos extrair deste conjunto de acontecimentos as melhores lições que vão iluminar os nossos espíritos, para que acendamos a nossa luz, como nos pediu o Mestre, a fim de que, quando passarmos por estes percalços, por essa turbulência, essa tempestade que está tão sobre nós neste momento, tempestade de sentimentos, de emoções, que nós possamos sair fortalecidos para sermos pessoas melhores, espíritos melhores, cristãos melhores. Que Jesus possa nos orientar hoje e sempre, que Deus esteja sempre nos nossos destinos, em nossa mente, e que nós lembremos que a nossa busca maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como nos pediu Jesus. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Na noite de hoje nós teremos a nossa amiga Cristina, que vai fazer a palestra para nós. E ela vai fazer a palestra que o tema hoje é a parábola das 10 virgens. Então, fique à vontade. Vou prender o negocinho aqui, né? Mais boa noite a todos. É um prazer estar novamente aqui com todos vocês. E como nosso companheiro Reinaldo falou, hoje nós vamos falar sobre uma parábola das 10 virgens, aonde eu fui buscar no livro, né? Parábolas e Ensinos de Jesus. É um livro muito bom, né? Que vale a pena ter em casa para quem quer conhecer melhor todas as parábolas. Eu vou resumir a parábola, senão ela vai estender muito. Essa parábola, ela reflete sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 virgens inércias, aonde elas iam encontrar com um noivo.
E elas pegaram, se arrumaram toda, pegaram as suas lâmpadas, né, e foram ao encontro deste noivo. Como ficou a noite, elas adormeceram. Só que as prudentes, né, foram bem prevenidas e as inércias não. Quando deu meia-noite, que escutaram um grito, né, então todas acordaram e se prepararam para ir ao encontro deste noivo. As prudentes prepararam seus vasilhames com as lâmpadas e as inércias nessa hora viram que estava faltando combustível para as suas lâmpadas. Aí elas pediram para as prudentes que dessem um pouco, né, do combustível para as lâmpadas dela, porque as delas iam apagar. As prudentes falaram que não, que elas fossem até onde vendesse e elas comprariam, né, o seu combustível para suas lâmpadas. E as inércias saíram e foram comprar, né, o combustível para as suas lâmpadas. E neste momento chega o noivo e as 5 virgens prudentes acompanham o noivo e entram, né, aonde nas boldas, né, vão lá ao encontro das boldas. E aí, quando as inércias chegam, aí batem a porta, né, e falam assim: Senhor, Senhor, abre. E aí Jesus diz, né, não, porque eu não vos conheço. A parábola é mais ou menos isto. Na íntegra, ela se encontra nesse livro e até no Evangelho segundo o Espiritismo nós também temos essas parábolas. Então, o termo virgem significa a nossa vida espiritual, né? É uma alegoria, que a gente já sabe que todas as parábolas são alegorias contadas, narradas por nosso Mestre Jesus para simplificar o entendimento da humanidade naquela época. E esta é uma dessas parábolas, que é onde as virgens significa a nossa parte espiritual. Até onde nós somos prudentes, até onde nós somos inércias conosco mesmo em nossas caminhadas, né? E a fé, quando a gente fala assim, mas eu tenho fé, eu faço tudo, mas uma fé que não é raciocinada, ela é uma fé meia vaga, né? Que aí seríamos as inércias, porque muitas vezes nós nos preocupamos muito com o nosso lado material e esquecemos dos nossos lados espirituais, ou seja, do nosso compromisso que assumimos antes da reencarnação, né? Assumimos esse compromisso de fazer melhor. E muitas vezes ao chegar aqui, como há o esquecimento, nós esquecemos de tudo. Aí mudamos o quadro da nossa encarnação aqui. Fazemos tudo diferente. Somos levados ao glamour, às coisas bonitas, ao poder do que eu quero, não preciso, mas eu quero aquele sapato, eu não preciso, mas eu quero aquilo, né? A gente não precisa disso, mas a gente quer, né? E se preocupa tanto com os bens materiais e esquecemos do lado mais importante, que é o nosso lado espiritual. Então, dentro do contexto dessa parábola, nós vamos analisar aonde nós estamos, né? Somos mais do lado das virgens que são inércias ou das virgens mais prudentes. Não que as prudentes sejam já a perfeição, não. Mas as prudentes, elas se preocupam com os dois lados. Ela se preocupa com o seu lado material, mas não deixa o seu lado espiritual solto. Ela tem uma fé, mas uma fé mais raciocinada. Uma fé onde ela vai atrás de conhecimentos, de estudo, de leituras. E ela questiona, né? As prudentes, ela sempre questiona. Se ela lê em um livro espírita algo que não está, no ponto de vista dela, não tem coerência com a doutrina, ela vai questionar. Ela vai atrás, ela vai se informar, ela vai pesquisar, né? Ela põe sempre o porquê de tudo isso. Ela põe sempre um ponto de interrogação e vai atrás até descobrir direitinho porquê, respondendo todas aquelas questões que ela mesma está fazendo. Ela se dá esse direito de ir atrás.
não ficar esperando que outras pessoas tragam essas informações até ela. Porque às vezes nós, no meio espírita, nós queremos que as pessoas nos tragam, né? Quando a gente vai para um curso da doutrina dos espíritos, vamos dizer, o curso básico da doutrina dos espíritos, nós chegamos lá, os nossos instrutores, eles estão ali para nos dar explicações sobre o tema. Ele não tem direito e nem obrigação nenhuma de dar aquele texto mastigado, com tirar tudo aquilo e dar prontinho para nós. Ele dá uma pincelada naquele tema e deixa que o pessoal do grupo pesquise, vá atrás, estude, tire suas dúvidas, não é assim? Porque se ele trouxesse tudo prontinho e desse para nós, né, para muitas pessoas seria muito bom ter tudo mastigado ali. Mas cadê os nossos méritos, né? Cadê o nosso mérito dentro de toda essa doutrina? Qual seria a nossa parte? Seria da pesquisa, de ir atrás, de não ficar só naquilo, porque a gente encontra também uma dificuldade muito grande, que se a gente estiver estudando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós só ficamos nele. Lá tem uma dúvida, nós não vamos buscar a nossa dúvida em outros livros, como a Gênesis, no Céu e Inferno, no Livro dos Espíritos, né? Nós não vamos dar uma volta nos outros livros procurando a resposta que nós precisamos dentro daquela dúvida que nós temos. Nós ficamos simplesmente limitados só àquele estudo, só naquilo. Então, quando a gente se limita a só uma coisa, nós somos as virgens inércia, né? Porque as virgens inércias, elas se limitam a viver só dentro daquele contexto delas. Como? Vamos dar o exemplo da parábola. As inércias, elas não se prepararam para o encontro do noivo. Elas pegaram os seus candeeiros e foram embora. Elas não se preocuparam em levar uma reserva, né? Elas não se preocuparam se aquilo ia dar, aquele combustível das lâmpadas dela, ia durar, pernotar a noite toda, ou poderia acabar antes do noivo chegar, né? E qual foi o papel das prudentes? Além de levar o combustível nas suas lâmpadas, ela ainda levou galão de reserva com combustível para aquelas lâmpadas dela. Então, este é ser prudente. É a gente sempre ter uma visão um pouco mais aflorada dentro de tudo aquilo que a gente quer na nossa existência. Porque a fé sem conhecimento, ela não é nada. Ela é como um combustível que a gente, das inércias, que chega uma hora, ele vai se apagando, né? A fé vai diminuindo, porque o conhecimento nosso está tão limitado que a gente se conforma só com aquilo. E a gente escuta muitos oradores da doutrina dos espíritos falarem que o espírita, ele não pode se dar por satisfeito só dentro dos estudos de uma casa espírita. Aprender só a fazer os cursos básicos, aprendizes do Evangelho, o curso de médios. Não, ele tem que se aprofundar muito mais dentro da doutrina, porque a doutrina é muito ampla, tem muita coisa para se conhecer, muita coisa para se aprender, e nós nos limitamos. Quando a gente fala em limitação, nós falamos o seguinte, vamos dar alguns exemplos que a gente passa, né? Dentro da casa espírita, quando a gente fala assim, olha, nós vamos dar um curso de passe. O curso de passe vai começar dia tal, e isso a gente dá todas as instruções. A gente conta nos dedos os trabalhadores que vão a esse curso. Por quê? Porque ele diz assim, mas eu já fiz curso de passe, eu já sou passista, não preciso aprender mais. O que eu sei é o suficiente. Será que é o suficiente?
Porque quem está administrando o curso de passe, ele também já fez curso de passe, ele também é passista, ele também já deu cursos de passes, como eu disse, mas ele se aperfeiçoou para dar um novo curso. Então ele vai trazer algo diferente para aquele curso, um aprendizado diferente, na qual quando ele fez lá atrás o curso de passe, ele não tinha visto, ele não tinha ainda se aperfeiçoado dentro daquilo. E ele conseguiu se aperfeiçoar, então ele vai passar coisas novas. E a gente se recusa a aprender. Não é tão básico assim. A gente se recusa. Uma pergunta. Quem já leu, de todos nós, o Livro dos Espíritos, que é um da codificação espírita, né, o mais estudado também, que a gente estuda bastante, o Livro dos Espíritos. Quem já leu, porque quando eu falo assim, quem já leu? A maioria já leu o Livro dos Espíritos. Quando a gente retorna a pergunta, quem estudou o Livro dos Espíritos? Muito pouco. Por quê? Porque hoje, se a gente estuda o Livro dos Espíritos durante um ano, terminou o livro, mas eu vou recomeçar novamente o Livro dos Espíritos. Nós vamos adquirir conhecimento que no ano passado nós não tínhamos. Nós vamos entender aquelas perguntas, aquelas respostas de uma maneira totalmente diferente. Por isso que a gente nunca deve estacionar. A doutrina nos pede coerência. Vamos estudar, porque quanto mais lemos, mais aprendemos. Algo passou despercebido, mas, nossa, eu li o ano passado, eu não tinha visto isto, e neste ano a gente está vendo. Então, por isso que a prudência, ela é muito importante para a nossa evolução espiritual. A gente tem que deixar um pouquinho de ser inércia, né? Ficar só pincelando os livros, passando o olho, o olhar por cima e não se aprofundar dentro daquilo. Porque o livro, o estudo, quando eu falo estudar o Livro dos Espíritos, para estudar o Livro dos Espíritos, a gente leva mais ou menos de 3 a 4 anos. Aí você vai, nossa, mas é muito tempo para estudar um livro só. Não é. Não é, sabe por quê? Tem vezes que a gente faz um estudo do Livro dos Espíritos, 1h30, né, esse estudo. A gente fica 1h30 em uma pergunta só. Porque o estudo é isto. Não importa o tempo que vai levar. O que importa é o que eu vou aprender dentro daquilo tudo. É tirar minhas dúvidas, questionar algumas coisas, tirar algumas conclusões. Isto que é importante. Então, por isso que eu falo, estudar leva tempo. E muitas vezes nós achamos que não temos esse tempo. Tá bom. Mas quando soar o sino da parábola, né? Quando soar o sino e o noivo nos chamarmos, o que teremos para apresentar ao nosso noivo? O que vamos ter na nossa bagagem para levar? Será que pusemos combustível de reserva para que a gente possa chegar no plano espiritual e dizer assim, olha, tudo que eu aprendi, tudo que eu adquiri de conhecimento, eu trouxe comigo. As inércias, se a gente não tiver esse nível de conhecimento, nem o pouco, nem se preocupar em aprender, o que nós vamos levar? Igual às inércias. Vamos levar a lamparina bem apagadinha, né? Que talvez quando chegar lá já apagou mesmo, porque de conhecimento nenhum, da vida nossa moral nenhuma, em ajudar as pessoas também nenhuma. Então, nós temos que começar a acordar para isto. Nós já estamos em uma época que a doutrina hoje é facilitada para a humanidade. Ela está facilitando, porque nós podemos estudar online, nós podemos abaixar livros em PDF no nosso computador, no nosso tablet, até no nosso celular.
nós podemos ouvir palestras online, né? Então hoje nós temos um mecanismo de tecnologia que facilitou todo um conhecimento para nós. E muitas vezes ainda pusemos um ponto de interrogação e falamos, mas é assim mesmo, eu não quero. Né? Então, aí fica a critério de cada um, porque a responsabilidade é nossa, cada um traz a sua responsabilidade, cada um tem a sua lâmpada, porque quando as prudentes não emprestaram para as inércias, não era pelo egoísmo, não é porque elas foram egoístas, porque cada um tem a sua individualidade. A gente não empresta conhecimento para ninguém, né? A gente não pode emprestar tudo que eu aprendi hoje, eu vou dar para você. Não é assim que funciona e a gente sabe disso. Cada um aprende, né, no seu patamar. Então a gente não empresta isto para ninguém. É uma individualidade de cada ser, evolução de cada um, dependendo da nossa evolução. Então as inércias se preocuparam com isto. Né? Tudo que elas aprenderam, elas estavam levando. E elas não poderiam passar esse aprendizado para as inércias, porque é tão gostoso, né? A gente não lutar, não sacrificar, não aprender, não lutar, não ler livro, não pesquisar, nada, e ganhar o pacote de presente. Né? Não, então tá bom, estou com dó de você, pega meu conhecimento e toma de presente. Se fosse assim, era muito bom, né? Ia ter muita gente esperando na fila para ganhar esse presente. Né? Mas a gente sabe que não é assim, a gente brinca, mas a gente sabe que não é assim. Então nós temos que correr atrás, temos que aprender, temos que evoluir, porque esse é o significado da nossa existência aqui, né? É a evolução, e evoluímos de acordo com o que aprendemos, evoluímos de acordo com aquilo que adquirimos para nós. Né? A gente não adianta tentar ser melhor do que os outros, não. Nós temos que ser simples e tentar se dar o direito de falar assim, olha, o Reinaldo aqui, né, ele fica meio bravo que a gente estava fazendo o estudo do Livro dos Espíritos, né, aqui antes da pandemia, né, e a gente questionava muito, né, eu quase não falo nada, tá? Quem fala mais era ele, mas a gente sempre questionava, né? Ele fazia uma pergunta, o dedinho já levantava, porque eu já queria saber o porquê disso, o porquê daquilo, mas não poderia ser assim, não poderia ser assim. Então a gente ficava 1h30 em uma pergunta só, porque eu fiz questão de não sair com dúvida nenhuma. Né? Uma pena que a pandemia veio, nós paramos o estudo, né? Porque era presencial, a gente não pôde mais fazer. Mas vale a pena, quem puder fazer, façam esse estudo profundo dos livros da codificação. Eu falei o Livro dos Espíritos, que era nele que a gente estava. Mas nós temos que nos aprofundar a todos os livros da codificação kardeciana. O Evangelho, estudar ele profundo, sentir, né? Sentir as vibrações desses livros em nossa vida. Estudar o Livro dos Espíritos, como eu falei, a Gênese também é um livro muito bom, né? De adquirir conhecimentos. Se não entende, vai atrás de quem entende, quem pode tirar suas dúvidas. Né? Hoje a gente tem, como eu falei, a facilidade da internet, a gente pode fazer uma ligação de vídeo, né, para alguém e essa pessoa fala diretamente com a gente, explicando, tirando nossas dúvidas. Então tem toda. O Céu e o Inferno é um livro muito maravilhoso de se ler, de se adquirir conhecimentos através dele. Então todos os livros, né, da doutrina vale a pena, né, ler e gozar, porque senão quando o noivo chegar lá, ele vai ver a nossa lâmpada apagadinha, né, e vai falar que nem conhece a gente, como ele diz na parábola, né? Então vamos nos preparar, porque a vida aqui na Terra, no nosso mundo, ela é num piscar de olho, né? Quando a gente menos esperar, os sinos estão soando.
Então não vamos deixar para amanhã. Vamos fazer o agora, o presente e o hoje, né? E preparando para um futuro que a gente não sabe quando ele vai ser, né? Então vamos, né, olhar tudo isto. E aqui eu termino, né, nosso bate-papo da tarde falando a última parte, né, que essa parábola nos deixa. Se é verdade que na casa do Pai Celeste há muitas moradas, seria lícito admitir a possibilidade de uma evolução no plano espiritual em uma futura existência? Né? Isso é o que a gente fala, com certeza. Né? É lícito mesmo admitir, né, a possibilidade de uma evolução, porque é para isso que nós viemos. Nós viemos para evoluir e não para ficar estacionados. Esta é a hora, este é o momento. O sino está tocando e a gente está vendo isto, né? Então vamos nos preparar, né? Vamos nos equilibrar, vamos encher os nossos candinheiros com essa luz maravilhosa, que é a luz do conhecimento, é a luz do aprendizado, que cada um de nós temos que buscar individual, tá ok? Uma boa noite a todos, muito obrigada por todos vocês estarem nos ouvindo. É isso aí, pessoal. Bom, agradecemos a Cristina, que sempre nos brinda aí com as suas reflexões, sempre bastante oportunas. A gente espera que todos os que estão do outro lado possam tirar proveito dessas reflexões. Convido novamente para quem ainda não colocou um copo com água na mesa, ou numa estante, ou num jarro de água. Nós vamos fazer a última prece agora para oportunizar a fluidificação. Estão todos convidados, tá bom? Quem não colocou ainda dá tempo. O Alexandre vai fazer a nossa prece final aqui para nós. Neste momento, vamos agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus e à equipe presente pela sustentação da noite. Pedimos também aos bons espíritos que derrame a fluidificação desta água, que derrame os remédios necessários para cada um de nós que necessitarmos. Pedimos também ao Pai que nos leve aos nossos lares a energia necessárias, benéficas, de paz e de amor, e que a luz do Mestre Jesus resplandeça hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado, Alexandre. Bom, estamos encerrando o nosso domingo, não é? Agradecemos a todos os que nos assistiram, a Iracema Roque, a Leila, o Walter Carmo. Empresta aqui, Cristina, deixa eu pegar aqui com a minha amiga Cristina aqui. É verdade. A Nilma Carneiro mandou bastante mensagenzinha aqui pra gente. O Walter Carmo, a Leila Lara, a Kelly Raquel Romero. Que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguém que eu consiga ver aqui. Eu sou meio atrasadinho nessas coisas, mas enfim, acho que é isso. Os que compartilharam, né, as pessoas que compartilharam, agradecemos, tá? Todos vocês que nos ajudaram, que estiveram conosco até agora. Continue mandando mensagem, pode mandar pergunta e tal. Se a gente não responder aqui, a gente responde posteriormente, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom fim de semana, um bom restinho de domingo. E agora a gente ou vai fazer uma janta ou vai pegar aquele restinho do macarrão do almoço, né, como é o meu caso, e vamos jantar para descansar, que amanhã tem mais. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, hoje e sempre. Fiquem todos com Deus. Boa semana.